Olá, seja bem-vindo de volta ao canal Explica Melhor. Meu nome é Márcio e nesse vídeo eu quero resolver a questão 16 da Olimpíada Brasileira de Física de 2019. Vamos lá? Toca a vinheta! Bom, muito bem, vamos começar dando uma olhada cuidadosa no enunciado. Bom, como você viu, é uma amostra de gás e temos o gráfico de pressão por volume para essa amostra. Vamos começar reproduzindo o gráfico aqui. Bom, é mais ou menos isso. O que ele quer é a relação entre as temperaturas no estado A, no estado B e no estado C. Bom, vamos lá, vamos resolver de uma maneira, mas acompanhe até o final, que no final eu vou dar um macete para fazer uma resolução um pouco mais rápida. Vamos lá. Como é um gás ideal, né, a relação entre pressão, volume e temperatura é dada pela equação geral dos gases ideais. Bom, a partir disso podemos fazer comparações entre os estados A, B e C. Vamos começar fazendo uma comparação entre o estado A e o estado B. Muito bem, PAVA sobre TA é igual a PBVB sobre TB, ou seja, a relação PV sobre T é constante entre o estado A e o estado B. Bom, do estado A para o estado B, vemos que a pressão é a mesma, né? Tem uma diferença de volume, mas a pressão é a mesma. Ou seja, podemos cortar a pressão em ambos os lados. E aí sobra uma relação entre volume e temperatura. Bom, volume A sobre temperatura A, volume B sobre temperatura B. Ok? Vamos comparar apenas volume com volume e temperatura com temperatura. Então aí está. O volume A dividido pelo volume B é a mesma coisa que a temperatura A dividida pela temperatura B. Bom, vemos claramente que o volume em B é maior do que o volume em A. Se o volume em B é maior que o volume em A, então a temperatura em B tem que ser maior que a temperatura em A também. Achamos a primeira relação. Agora vamos fazer uma comparação entre o estado B e o estado C, da mesma maneira. Aí está. Entre B e C, vemos que o volume é o mesmo. Há uma diferença de pressão, mas o volume se mantém o mesmo entre B e C. Podemos cortar na relação. Então temos que PB sobre TB é igual a PC sobre TC. Vamos comparar pressão com pressão, temperatura com temperatura. Aí está. A pressão em B dividida pela pressão em C é a mesma coisa que a temperatura em B dividida pela temperatura em C. Bom, mas a pressão em C é maior do que em B. Se a pressão em C é maior que em B, então necessariamente a temperatura em C tem que ser maior que a temperatura em B. Perfeito. Então temos que TB é maior do que TA e TC é maior do que TB. Então temos TA é menor do que TB, que é menor do que TC. TC é a maior temperatura e TA é a menor, o que nos leva à letra A. E agora vai uma dica para você resolver um pouco mais rápido. Como é um diagrama de pressão por volume, se você desenhar o gráfico de temperatura, né, você vai ter a chamada isoterma. As isotermas são curvas em que a temperatura é sempre a mesma, para cada par de pressão e volume. Bom, quanto mais para cima, maior vai ser a temperatura na isoterma. Então fica muito claro perceber que a temperatura em A é menor que a temperatura em B, porque está numa isoterma mais para baixo. E a temperatura em C é maior porque está numa temperatura mais para cima, numa isoterma mais acima. Então assim você consegue responder rapidamente essa questão, sem passar necessariamente por esse monte de cálculos. E aí, gostou? Espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário. Tá explicado? Até a próxima!